novamente. Hoje vamos fazer uma sessão um bocadinho diferente, não vos trago nenhum caso, vamos falar um bocadinho sobre as generalidades da biópsia renal e, no fundo, tentar desvendar um pouco o que se passa nos bastidores, desde que vocês fazem laboratório, a biópsia, até ao relatório histológico. Portanto, a biópsia renal é uma biópsia que, como a maior parte das análises histopatológicas, sofre de 3 fases: a fase pré-analítica, a fase analítica e a fase pós-analítica. Em relação à fase pré-analítica, é um pouco da vossa responsabilidade, nefrologistas ou eventualmente radiologistas que façam a biópsia, porque no fundo respeita a fase da colheita e do acondicionamento do material. Portanto, em relação à colheita, para ela ser adequada, e isto varia um pouco com a literatura, mas idealmente deverá conter 8 a 10 glomérulos. E no caso de uma biópsia de transplante, também é importante que contenha vasos, 1 ou 2 artérias. Claro que se tivermos menos glomérulos, tentamos sempre chegar ao diagnóstico, mas às vezes, de facto, isso não é possível. E, portanto, para que esta amostra seja adequada, é recomendável que sejam sejam enviados 2 cilindros de tecido. Essa biópsia pode ser feita com uma agulha de 16, que é o mais consensual. No caso das crianças, portanto, em idade pediátrica, podem usar uma agulha de 18. Nós, preferencialmente, quereríamos uma biópsia com 14, porque ela consegue ter 30% mais material do que uma agulha 16, contudo o risco hemorrágico é maior. Portanto, depois da colheita do material, era excelente se vocês tivessem o apoio de um estereomicroscópio para visualizar os fragmentos à lupa, e assim vocês conseguiriam detectar estas estruturas arredondadas mais vermelhinhas que correspondem aos glomérulos. E, portanto, a partir daí vocês conseguiam perceber se estavam ou se não estavam no córtex e de que maneira é que iriam dividir o material para as 3 técnicas de microscopia. Portanto, aqui isto é baseado neste artigo de 2019, que sugere esta divisão do material. Eu penso que esta é parecida até com a nossa, que nós recomendamos no nosso kit do Nefrolab, mas a maior parte das pessoas costuma fazer desta forma. Portanto, tiram 2 cilindros, cortam uns cantinhos para microscopia eletrónica e depois é um para cada uma das técnicas, um para microscopia óptica e outro para microscopia para imunofluorescência. Portanto, o ideal será, de facto, termos pelo menos um glomérulo, quer na fluorescência, quer na microscopia óptica, e depois o resto para microscopia eletrónica. Claro que existem casos em que não vai ser possível. Portanto, são doentes complicados, ou doentes obesos, ou doentes que descompensam do primeiro para o segundo disparo, e, portanto, temos que interromper a técnica. E, portanto, aqui não se tem que afligir. O ideal, portanto, é porem todo o material, quando for pouco, para a microscopia óptica, porque depois a gente consegue sempre converter, portanto, fazer quer a fluorescência, quer a microscopia eletrónica, a partir do fragmento enviado em formol. Portanto, ele vai ter sempre alguns artefactos, mas essa conversão, digamos assim, é possível. Portanto, depois da colheita, é recomendado, portanto, que vocês não fiquem a falar com o enfermeiro ou preencher a requisição. Portanto, tentem sempre, depois de fazer os disparos e dividir o material, pôr logo os fragmentos no líquido fixador, portanto, o máximo 10 minutos para não haver alterações dos tecidos. E, portanto, aqui, segundo o nosso kit do Nefrolab, portanto, dividem para as 3 técnicas. A azul é a microscopia óptica, que é o formol. No verde, o meio de Michel para a imunofluorescência, e no frasquinho vermelho temos o glutaraldeído para a microscopia eletrónica. Depois, para além dos fragmentos, convém enviar uma requisição clínica, portanto, com toda a informação que achem necessária transmitir aos patologistas. Portanto, quer o produto enviado, quer o motivo da biópsia, uma história clínica muito sucinta, com os valores analíticos que já tiverem apurados e, finalmente, os vossos dados, que é para depois comunicarmos o resultado da biópsia. Portanto, a partir do momento em que vocês fazem a biópsia e acondicionam todo o material, enviam a biópsia para o laboratório e depois a bola passa para o nosso lado. Portanto, temos depois a fase analítica, que é a fase técnica propriamente dita, e ela é feita por uma técnica de anatomia patológica, em que os fragmentos depois seguem, regra geral, estes 3 passos.
Portanto, no caso da microscopia óptica, ele primeiro é processado, temos um processamento que habitualmente é um processamento overnight, portanto um mínimo de 8 horas, em que é um conjunto de reagentes, álcoois e parafinas para desidratar o fragmento, para depois ele ser incluído num bloco de parafina. Portanto, este bloco de parafina, posteriormente, é colocado neste aparelho que é um micrótomo, em que vão ser feitas finas tiras de tecido, tanto finas, são mesmo finas, portanto são 3 milésimas de milímetro cada uma destas pequenas tiras de tecido. Este tecido depois é então apanhado e colocado sobre lâminas e depois estas lâminas são coradas. Portanto, este é o nosso protocolo que nós usamos no Nefrolab. Portanto, temos as 5 colorações e portanto fazemos, os cortes são apanhados de uma forma seriada para as várias técnicas que fazemos. Portanto, as colorações que utilizamos são 5. A mais usual e que é usada para toda a anatomia patológica na prática é a hematoxilina eosina, que é esta aqui, em que vai corar de púrpura os núcleos e de rosa os citoplasmas. Portanto, faz um contraste e permite, sobretudo, ver a celularidade do tecido. O PAS é uma coloração que vai corar de magenta as membranas basais. Portanto, vocês veem aqui muito melhor a membrana basal dos túbulos ao invés aqui, por exemplo, desta. Portanto, temos aqui as membranas basais dos túbulos, vemos bastante melhor também as membranas basais dos capilares glomerulares e depois marca também as lesões de esclerose, portanto, quer da matriz, quer portanto, as lesões de hialinose das arteríolas. Aqui temos o tricrómio de Masson. Portanto, o tricrómio de Masson tem várias variantes, mas é sobretudo o azul ou o verde que vai corar o tecido fibroso. Portanto, nós quando queremos avaliar a fibrose intersticial, vamos nos basear sobretudo no tricrómio de Masson e vamos ver o que é verde, o que é que está a mais de verde na biópsia e depois fazemos uma estimativa da percentagem dessa fibrose. Temos também a prata. A prata também é uma coloração que vai marcar de preto as membranas basais, só que é uma coloração muito fina. Portanto, se nós conseguirmos aumentar com as nossas objetivas o material, conseguimos ver pequenas alterações da membrana basal que não seriam visíveis, por exemplo, no PAS. Portanto, aqui conseguimos ver, sobretudo nas membranosas, as espículas e os vacúolos das membranas basais. Finalmente, temos o vermelho do Congo. Como todos sabem, vai corar de vermelho os depósitos de amiloide. Portanto, temos aqui vários depósitos de amiloide nos glomérulos. E depois, se polarizarmos o feixe de luz visível, estes depósitos de amiloide vão ter um brilho que caracteristicamente é verde maçã à luz polarizada. Bom, então e porquê é que nós fazemos todos estes cortes e todas estas colorações? Se vocês imaginarem que o glomérulo e todo o tipo de tecidos são estruturas tridimensionais, nós quando fazemos cortes com aquela espessura de 3 micras, vamos ter uma estrutura, portanto, plana. Portanto, o nosso objetivo é nós conseguirmos ter uma representatividade maior dos tecidos. Portanto, o objetivo é precisamente o que nós vemos aqui. Portanto, se eu tenho um glomérulo com uma lesão segmentar, vamos imaginar que eu faria apenas cortes da direita para a esquerda e que só faria 2 ou 3 cortes. Eu corria o risco de não apanhar esta lesão. Portanto, o objetivo é apenas este, é conseguirmos ter uma maior amostra possível deste glomérulo e, quando chegarmos à lesão, conseguirmos ver pelas várias colorações como é que esta lesão se comporta, porque cada uma das colorações vai me dar informações diferentes. Bom, passando para a imunofluorescência, o fragmento já não é processado durante a noite, ele é sim congelado. Portanto, o que nós vemos aqui no fundo é um grande congelador, é um crióstato, em que ele não só congela o fragmento, como depois temos aqui incorporado o tal micrótomo que faz aqueles cortes finos. Portanto, o fragmento é colocado nesta peça metálica e depois é logo diretamente colocado neste mecanismo que faz os tais cortes finos, que depois são colocados nas lâminas, como viram anteriormente. Aqui, em vez de fazermos aquelas colorações, vamos utilizar um conjunto de anticorpos que vão brilhar com o filtro que nós utilizamos no microscópio de fluorescência. Portanto, aqui o objetivo é vermos qual é o anticorpo que está a brilhar, digamos assim, onde é que ele está localizado, qual é que é a sua localização, a sua intensidade e as suas características. Portanto, aqui temos um caso de um IgA. Portanto, este IgA é positivo e vai marcar ao nível do mesângio e ele é, sobretudo, granular com uma forte intensidade. Portanto, diria que eram umas 3 cruzes. Aqui embaixo à direita temos, por outro lado, o IgG,
Aqui o marcador está a marcar sobretudo ao nível das anças capilares, que estão todas bem delineadas, e esta marcação é uma marcação linear. Portanto, temos aqui dois diagnósticos, neste caso uma nefropatia IgA e aqui uma doença anticorpo antimembrana basal. A microscopia eletrónica também sofre, o fragmento de microscopia eletrónica também vai ser processado. Aqui os reagentes, por serem mais tóxicos e mais caros, nós habitualmente juntamos várias amostras para não serem só processadas uma a uma ou duas a duas, e portanto aí pode demorar também um pouco mais. Aqui, em vez de incluirmos o fragmento em parafina, vamos incluí-lo num polímero de resina. O fragmento está aqui, eles normalmente são mesmo muito pequenos e são incluídos aqui no final deste bloco de resina. E depois, novamente, são cortados, aqui ainda bastante mais finos do que o que vimos anteriormente. Isto corresponde a 80 nanómetros. Portanto, ainda são, se há pouco eram 3 micras, aqui são 80 nanómetros. Portanto, os fragmentos depois são colocados sobre uma grelha e são visualizados depois no microscópio eletrónico e fotografados. Portanto, depois de todo este processo, que é um processo bastante demorado, chega à fase pós-analítica. A fase pós-analítica é quando, no fundo, temos as lâminas na mão e são entregues aos patologistas para depois chegarmos à fase do diagnóstico. Depois, quando chegamos ao diagnóstico, fazemos um relatório. O relatório é baseado nas últimas guidelines e recomendações. Portanto, este é o último, foi publicado em 2015 sobre os relatórios histopatológicos nas glomerulonefrites. E este é um modelo base das nossas respostas. Portanto, nós colocamos sempre a informação que nos é dada, portanto, quer do tipo de produto, quer da informação clínica. Fazemos uma descrição macroscópica, portanto, que fragmentos é que foram enviados para cada técnica, uma descrição do que nós vimos na microscopia óptica, na fluorescência e na microscopia eletrónica, caso ela tenha sido realizada, e depois terminamos sempre com um diagnóstico. Normalmente é com o diagnóstico histológico, portanto, da entidade musológica associada aos fatores de prognóstico da biópsia, nomeadamente o grau de fibrose. Claro que gostamos sempre, e habitualmente fazemos isso, pegamos sempre no telefone e caso a caso comunicamos com o médico responsável pelo doente ou pela biópsia, para discutirmos os achados da biópsia e tentarmos chegar em conjunto a um diagnóstico, porque muitas vezes pode-nos faltar alguma informação, ou vemos coisas na biópsia que não batem certo com a informação, ou são coisas inesperadas. Portanto, tudo isto é discutido com os clínicos antes de emitirmos um diagnóstico. Portanto, para terminar, e em resumo, foi falado aqui, de facto, todo o processo que é feito desde a elaboração da biópsia até ao diagnóstico e ao relatório histopatológico. Em primeiro lugar, a fase pré-analítica, que é a vossa fase. Tentem sempre, portanto, no mínimo 2 cilindros seria o ideal. E caso não consigam, privilegiar sempre a microscopia óptica. Chegando ao laboratório, a fase analítica, já perceberam, de facto, todos aqueles processos são processos, a maior parte deles, processos manuais, que são muito minuciosos e complexos, portanto, requerem muito trabalho e são, de facto, o principal responsável pelo tempo de resposta da biópsia. A fase pós-analítica é a fase da responsabilidade do patologista, em que nós tentamos sempre chegar a um diagnóstico correto e para isso vamos precisar sempre de uma dedicação exclusiva, uma dedicação e uma experiência nesta área, tentar sempre fazer relatórios completos, sucintos e compreensíveis para os clínicos e a importância da comunicação e da relação entre o clínico e o patologista. Portanto, é tudo o que eu vos tinha para dizer. Em caso de dúvidas, estamos disponíveis. Muito obrigado.